Audiolivro A Verdade sobre os Anjos. Capítulo 1 Os Anjos e Você. Uma visão panorâmica. A revelação do mundo visível. Com os invisíveis, o ministério dos anjos de Deus e a atuação dos espíritos maus estão claramente revelados nas Escrituras e inesperavelmente entrelaçado com a história humana. Antes da criação do ser humano já existiam anjos, pois quando o fundamento da terra foram lançado, as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Jó 38, verso 7. Em sua natureza, os anjos são superiores aos humanos, pois o salmista diz que o homem foi feito pouco menor do que os anjos. Salmos 8, verso 5. As Escrituras nos informam o número e o poder e a glória dos seres celestiais. Descreve também sua relação com o governo de Deus e com a obra de redenção. Nos céus, o Senhor estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, verso 19. O profeta declarou: ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Apocalipse 5, verso 11. Eles servem na sala do trono do Rei dos Reis, como seus anjos valorosos em poder, ministros seus que fazem a sua vontade. Salmo 103, verso 20. Milhares e milhões de milhões eram os mensageiros celestiais, vistos pelo profeta Daniel, em Daniel 7, verso 10, o apóstolo Paulo declarou seres incontáveis, Hebreus 12, verso 22. Como mensageiro de Deus, sua glória é tão deslumbrante e tão rápido o seu voo que saem à semelhança de relâmpagos. Ezequiel 1, verso 14. O anjo que apareceu no túmulo do Salvador, cujo aspecto era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve, fez com que os guardas, por medo dele, tremessem e ficassem como se estivessem mortos. Mateus 28, verso 3 e 4. Quando Senaqueribe, o atrevido monarca assírio, blasfemou e insultou a Deus, ameaçando Israel de destruição, naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. Segundas Reis 19, verso 35. Ali foram destruídos todos os homens valentes, os chefes e os príncipes do exército de Senaqueribe. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para a sua terra. Segunda Crônicas 32, verso 21. Os anjos auxiliam aos filhos de Deus. Os anjos são enviados em missões de misericórdia aos filhos de Deus. A Abraão, com promessa de bênção às portas de Sodoma, para livrar o justo Ló da condenação do fogo. A Elias, quando esteve a ponto de perecer de cansaço e fome no deserto. A Eliseu, com carros e cavalos de fogo cercando a pequena cidade em que estava confinado por causa de seus inimigos. A Daniel, quando buscava sabedoria divina na corte de um rei pagão ou abandonado para se tornar presa dos leões. A Pedro, condenado à morte de calabouço, de Herodes ao prisioneiro em Filipos. A Paulo e seus companheiros na noite de tempestade no mar, para abrir a mente do Cornélio a fim de que recebesse o evangelho, para enviar Pedro com a mensagem de salvação ao desconhecido gentio. Assim, em todos os tempos, os santos anjos têm ministrado ao povo de Deus. Assim, ao povo de Deus, exposto ao poder enganador e à constante maldade do príncipe das trevas e em conflito com todas as forças do mal, e a essa
assegura de incessante proteção dos seres celestiais. E essa segurança não é dada sem necessidade. Se Deus concedeu ao seu Filho promessas de graça e proteção, é porque há poderosas forças do mal a serem enfrentadas, agentes numerosos decididos à incansável cuja malignidade e ninguém pode ignorar ou menosprezar sem correr perigo. Satanás e os anjos maus. O espírito mau, criado a princípio sem pecado, era iguais em sua natureza, poder e glória aos seres santos que agora são os mensageiros de Deus. No entanto, ao cair em pecados, uniram-se para desonrar a Deus e acabar com os seres humanos, ligados a Satanás e sua rebelião, e com ele expulso do céu, têm cooperado com ele em sua luta contra a autoridade divina. Ao longo de todas as épocas posteriores, a Bíblia fala da união e o governo desses anjos maus, fala de suas várias ordens em sua inteligência e astúcia, e de seus maus intuitos contra a paz e felicidade dos seres humanos. Ninguém corre maior risco de cair sob a influência dos espíritos maus do que aqueles que, apesar dos claros e abundantes testemunhos das Escrituras, negam a existência e a atuação do diabo e seus anjos. Quando desconhecemos suas estratégias, eles levam uma enorme vantagem sobre nós. Muitos dão atenção às suas sugestões, achando que estão sendo guiados por sua própria sabedoria. E por isso que, ao nos aproximar do fim da história, quando Satanás trabalhará com o máximo poder para enganar e destruir, ele espalha por toda parte a crença de que não existe. Faz parte de sua estratégia oculta de agir às escondidas. E justamente pelo fato de que ele se disfarça com tão perfeita habilidade, que tantas vezes se pergunta: será que esse ser realmente existe? Seu êxito fica evidente quando olhamos para o mundo religioso e vemos a aceitação geral de teorias que negam o testemunho mais claro das Escrituras. E é porque Satanás pode muito facilmente controlar a mente dos que estão inconscientes. A sua influência que a palavra de Deus nos dá tanto exemplo de sua obra maligna, desvendando aos nossos olhos suas forças secretas e dessa maneira nos prevenindo contra seus ataques. O poder e a maldade de Satanás e seus exércitos deveriam, com razão, nos deixar assustados, não fosse o fato de podemos encontrar refúgio e livramento no superior poder do nosso Redentor. Costumamos cuidar bastante de segurança de nossas casas, mas meio de cadeados e fechadura para proteger nossa propriedade e a nossa vida contra homens maus. Mas raramente pensamos nos anjos maus que de forma constante e estão procurando chegar até nos contra cujos ataques não temos em nossa própria força nenhum meio de defesa. Se lhe permitirmos, eles podem causar transtorno à nossa mente, enfermidade e sofrimento ao nosso corpo e destruir nossos bens e nossa vida. Seu único prazer está na miséria e ruína. Terrível a condição dos que resistem às reivindicações divinas, cedendo às tentações de Satanás, até que Deus os abandone ao controle dos espíritos maus. Porém, os que seguem a Cristo estão sempre seguros sob sua proteção. Anjos magníficos em poder são enviados do céu para protegê-lo. O maligno não pode romper a guarda que Deus colocou em redor de seu povo.